gostaria de ler um texto com os irmãos, que se encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 17 e 18. Êxodo capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu vou ler aqui na minha versão, Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte: Portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai amado e bendito, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque a tua palavra já foi lida. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente aqui e louvores já foram cantados a ti, Senhor. Pedimos que o Senhor continue conosco e fale conosco, Pai. Que tudo que seja falado aqui seja falado por teu intermédio, Senhor Deus, e que a gente aprenda com a tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Então, eu gostaria de refletir um pouco com meus irmãos a respeito dessa passagem em que o Senhor reivindica para Moisés um louvor. E para que a gente possa entender um pouco o que o Senhor está falando para Moisés aqui, a gente precisa recapitular quem é Moisés. A gente já sabe quem é Moisés, mas eu gostaria com os irmãos de recapitular algumas coisas a respeito desse grande líder do Velho Testamento. A primeira informação que a gente busca aqui era que Moisés era um levita. Ele era da tribo de Levi, conforme explica lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1. Então os levitas eram um povo que já tinha por determinação de Deus estar cuidando do louvor que lhe era devido. Outra informação que a gente tem a respeito de Moisés é que Moisés, ele foi um hebreu resgatado no rio pela filha de Faraó. Também sabemos que foi por intermédio de sua irmã, que ela, conversando com a filha de Faraó, foi buscar a sua própria mãe e deixou que Moisés então fosse cuidado por sua mãe. Quando ele atingiu uma determinada idade, então ele voltou para o palácio do Faraó. Sabemos também que quando ele tinha por volta de 40 anos, ele saiu para ver como é que estava a situação do seu povo. Provavelmente ele já sabia muitas e muitas coisas, e a respeito até mesmo da situação em que o povo hebreu estava passando no Egito. E aí então ali ele acaba matando um egípcio, e ele então descobre essa situação, e ele tem que fugir. Sabemos também que ele foi criado com todas as benesses, todo o luxo e sabedoria que o palácio lhe oferecia. Então ele foi criado dessa situação, conforme apresenta lá o Êxodo capítulo 2, versículo 10. E ele também teve uma visão da sarça ardente, lá no capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o 1 para que a gente entre no 2, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés também teve a experiência de ver ali o Senhor naquela sarça. Uma outra coisa interessante, entre o assassinato do egípcio, com 40 anos de Moisés, até a chamada do Senhor aqui, se passaram 40 anos. Então durante 40 anos Deus trabalhou na vida de Moisés. E segundo o texto de Números capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era um dos homens mais mansos do mundo.
O homem que assassinou um egípcio com 40, se encontra com o Senhor aos 80, já um homem mais maduro. O texto então, lá de Números, lhe diz para nós que Moisés era um homem extremamente manso. Então, com certeza, o Senhor trabalhou muito na vida de Moisés. Uma outra coisa interessante que Moisés foi adquirindo ao longo da sua caminhada com o Senhor. O seu cajado se transforma numa serpente, porque o Senhor já está falando com ele sobre a intervenção que ele queria fazer na escravidão dos hebreus. Então lá no versículo 4, no versículo 3 do capítulo 4, a gente vê que o cajado de Moisés se transforma em serpente. Outra coisa que o Senhor mostrou para ele pediu para que ele colocasse sua mão ficou leprosa, depois ele fez novamente o que o Senhor ordenou e ele voltou a ter a mão sã. Experiências que Moisés estava adquirindo com o Senhor. Outra bênção que Moisés teve mulher e teve filhos, conforme narrado lá em Êxodo 4:20. Ele fica sabendo, e isso é uma coisa interessante, 4:22 nos diz o seguinte aqui. Eu vou ler o 21, mas o importante para nós aqui, o foco é o 22. 4:21 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então Moisés também fica sabendo, por intermédio de Deus, o grande carinho que o Senhor tinha por aquela nação. Não somente o chamando de filho, mas no contexto do momento, também dizendo que ele era seu primogênito. E aí então Moisés, ele vai anunciar o que o Senhor pediu. Primeiramente ele vai falar isso com o seu povo. Chama então lá o sacerdote, os escribas e tudo mais, e ele apresenta aquilo, e ele então faz alguns dos sinais, para que o povo creia de que ele foi enviado do Senhor para aquela missão. Outra coisa interessante que aconteceu com Moisés, ele presenciou durante todo aquele período em que ele estava conversando com o faraó, ele presenciou as 10 pragas. Ele foi uma testemunha ocular do poder de Deus na terra do Egito. E foi também testemunha ocular do que Deus preservou na terra de Gósen com o seu povo que habitava lá. Outra coisa também que Moisés participou e presenciou, a primeira celebração da Páscoa. Na instituição da Páscoa, Moisés participou ali juntamente com seus irmãos. Outra coisa também que Moisés, ele presenciou, foi a saída dos hebreus do Egito, contando apenas homens, 600.000 pessoas. Outra coisa interessante também, o Senhor pediu para que e ele participou disso, que fossem consagrados todos os primogênitos, de animais e de pessoas. E uma última aqui dentro dessa recapitulação de quem é Moisés. Moisés então participa ativamente da travessia do povo no Mar Vermelho. Então Deus havia pedido para que Moisés conversasse com o faraó, porque ele queria que o povo fosse caminho de 3 dias cultuar a Deus. E não era um culto qualquer. O Senhor queria que todos esquecessem de seus momentos, de seu cenário de habitação, de todo do seu cotidiano, e fosse para o meio do deserto. Não havia nada no deserto. Apenas sol, vento e uma poeira e muita areia. Mas esse era o cenário que o Senhor queria falar com Moisés e seu povo para que fosse cultuado. Aí é interessante, meus irmãos, porque lá no capítulo 15 desse de Êxodo, a partir do versículo 1, após a travessia do Mar Vermelho, o texto do versículo 1 diz assim: então entoou Moisés
e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O 3, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então eu fiz uma recapitulação de quem era Moisés, porque à medida que Moisés foi conhecendo o Senhor, foi tendo experiências com o Senhor, foi vendo os milagres e sinais que o Senhor fazia, Moisés ele foi percebendo que aquele Deus que ele servia era um Deus poderoso. E sendo um Deus poderoso, e ele entendendo que esse Deus poderoso tinha poder muito maior do que a sua própria compreensão, Moisés foi pegando confiança, não em si, mas nesse Deus poderoso que o havia convocado para um culto de 3 dias no meio do deserto. Então, após todos esses encontros com Deus, experiências com Deus e a própria travessia do Mar Vermelho, Moisés, quando ele chega do outro lado, ele já começou a fazer aquilo que Deus havia reivindicado. Lá no capítulo 3, versículo 5. E ele então começa, porque do versículo 1 do capítulo 15 até o versículo 17, isso aqui é um salmo, meu irmão. É um salmo em que Moisés está glorificando a Deus, não somente por ter colocado a lepra, tirado a lepra, por ter feito com que seu cajado virasse uma serpente, e depois voltasse a ser um cajado de novo, por ter conversado com o faraó, por ter visto as 10 pragas, por ter consagrado os primogênitos, por ter vindo a morte sobre todo primogênito daquele que não era consagrado ao Senhor, nem tinha o sinal nos seus umbrais. Moisés agora, cheio de informação e experiência desse Deus, ele começa a louvar. Ele entra no versículo 4 dizendo: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os capitães afogaram no Mar Vermelho, e os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas da pedra. E ele continua em uma crescente de louvor e adoração de toda a experiência que ele teve com o Senhor até ali. Então, Moisés já começa a adorar e faz com que o povo comece a adorar também. Há uma coisa interessante. Então Moisés, nós estamos vendo aqui no capítulo 15, como ele começa essa adoração após toda essa experiência com o Senhor. Na sequência, no mesmo capítulo 15, a partir do versículo 20, nós começamos agora a ver o louvor de Midian, sua irmã. O versículo 20 diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam. Agora é ela quem está adorando, porque ela também passou por muitas experiências iguais a que Moisés estava passando. Então, analisando que Deus estava pedindo para Moisés um louvor, caminho de 3 dias no meio do deserto, eu comecei a me refletir, eu falei assim, mas como que o Senhor quer esse louvor? Se nós começarmos a ler o livro de Levítico, nós vamos ver lá que em Levítico o Senhor colocou para Arão algumas determinações de alguns sacrifícios que poderiam ser feitos ao Senhor, complementando o louvor que era ali devido. Vou pegar minha colinha aqui. Havia um sacrifício que se chamava holocausto. Lá em Levítico capítulo 6 fala sobre isso. Então ele podia ser um ato de adoração, mas ele também podia ser uma expiação pelo pecado. Então o holocausto ele tinha esses duas vertentes. Havia também a oferta de manjares. Então lá na oferta de manjares, no capítulo 6 também de Levítico, era uma espécie de pão que se fazia com alguns frutos que se tinha na região. E aquilo era feito e aquilo era queimado ao Senhor. E havia a libação, que poderia acontecer juntamente com a oferta de manjares, que ou era o derramamento de vinho ou azeite sobre o altar. Havia também o sacrifício pacífico, em que
animais ou grãos eram oferecidos ao Senhor. E aí era então para eu intensificar a minha comunhão com Deus. Eu estou tão feliz que eu vou fazer um sacrifício ao Senhor para melhorar a minha comunhão, para expressar a minha alegria, a minha gratidão. E havia também ofertas pelo pecado. Tá? Pecado contra o próximo, que acontecia intencionalmente. Então havia uma prescrição para isso também. E havia oferta pela culpa, que também era parecida com a oferta pelo pecado, né? Então essas eram algumas prescrições lá de Levítico, a partir do capítulo 3, 4, você começa a ver sobre isso. E aí então Miriam e Moisés, eles louvam ao Senhor. E eu fiquei me perguntando, mas como que é esse louvor ao Senhor? O que nós precisamos fazer? Porque algumas das coisas que aconteciam no Velho Testamento, hoje já não acontece mais. E aí eu fui buscar algumas outras informações. Vamos comigo lá em Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Mais aqui? Ora, obrigado pela ajuda, meu irmão. Daniel, capítulo 4. Aqui agora é um louvor que quem está oferecendo esse louvor ao Senhor, Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Então, o versículo 34 de Daniel capítulo 4 diz o seguinte: mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então, aqui no versículo 34 e 35, nós estamos vendo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aquele que teve o sonho, que Daniel interpretou. Nesse momento aqui, Daniel tinha acabado de fazer uma revelação, havia-se então passado 12 meses, Nabucodonosor, ele olha para todo o seu reino, que era o maior daquela época, ele bate no seu peito e diz: tudo isso eu fiz por conquista das minhas próprias mãos. E o que Daniel havia dito para ele um ano antes, 12 meses antes, se cumpre, e ele então vai e começa a viver uma vida como se fosse um animal. Seu cabelo começa a crescer, ele começa a babar, e várias coisas acontecem ali. Quando então ele percebe que ele não é ninguém diante do Senhor, porque já tinha acontecido a situação da sarça, já tinha acontecido a situação da estátua de ouro, e lá atrás ele já tinha percebido, e ele mesmo disse para Daniel: Daniel, isso que você está revelando a respeito da estátua e do reino do Senhor que virá como um reino eterno, não é qualquer um, é alguém enviado pelo Senhor. Ele já sabia disso, mas ele comete novamente, por causa da sua arrogância, outro erro aqui. E após passar por toda essa experiência e ter então o reino restituído, Nabucodonosor faz um louvor ao Senhor. Depois nós temos lá Jonas. Vamos lá em Jonas capítulo 9. Jonas capítulo 2, versículo 9. Na verdade, se nós acompanharmos, nós vamos ver desde o versículo 2, que também é outro salmo, do versículo 2 até o versículo 9, 10. Jonas então está fazendo um louvor ao Senhor. Lembrando da história de que Jonas foi chamado para ir à terra dos ninivitas. Lá o Senhor chamou porque era um povo extremamente cruel. Os ninivitas eram um povo extremamente cruel. Quando ele matava os seus inimigos, ele escalpelava, ele tirava todo o couro, ele limpava todo o crânio e colocava na estante como se fosse um troféu. Quando não fazia isso, eles criavam pontaletes, eles enfiavam o pontalete atravessando o corpo da pessoa todinho, até chegar perto da garganta, e pendurava na entrada da cidade para que os animais, os corvos e outros tantos,
comessem a carne daquele que fora pendurado ali. Quando o Senhor o manda, ele fica com medo porque ele sabe da violência com que os ninivitas tratavam os inimigos. E ele então foge quando entra na boca do peixe, do grande peixe. E lá ele tem uma experiência com o Senhor. Lá ele tem uma experiência com o Senhor. E no terceiro dia, por mandado de Deus, o peixe cospe Jonas. E Jonas então começa ali, a partir do versículo 2 do capítulo 2, Jonas diz o seguinte: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. E no versículo 9 ele diz o seguinte: mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Então Jonas também, aquele rebelde que fugiu para o outro lado, e depois de passar 3 dias na barriga do peixe, agora ele está dando um louvor ao Senhor, e reconhecendo que o Deus Todo-Poderoso era digno de receber esse louvor. Há mais um, vamos lá em 1 Crônicas, voltem comigo. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Voltando só um pouquinho no capítulo 29 de 1 Crônicas, o versículo 2 diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro e madeira para de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármores, e tudo em abundância. Depois ele entra no versículo 4 dizendo assim: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir. Todos nós sabemos, segundo a Bíblia, que era o ouro mais puro que se tinha naquela época. Do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata, purificada para cobrir as paredes das casas. Depois ele entra aqui no versículo 7 e diz: e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro. Isso já é o povo, fora o que Davi tinha acabado de citar aqui no versículo 4. 7.000 talentos de ouro, 10.000 daricos e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Estava tudo preparado para fazer o templo do Senhor. Mas eu disse que era o versículo do 10 ao 22, Moisés aqui já no fim da sua vida. No fim da sua vida. Ele está fazendo uma oração ao Senhor, que começa assim no versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre nós. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está engrandecer a tudo e dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos nos deste. Davi está louvando e não parou por aqui. Davi está louvando o Senhor. E quando eu perguntei, o Senhor chamou Moisés para louvar caminho de 3 dias no deserto, um lugar feio, porque Deus só queria que o povo visse ali naquele lugar. Eu falei, e nós, o que nós temos que fazer? Aí eu comecei, primeiramente procurando esses personagens.
essas personagens da Bíblia. Depois eu comecei a analisar a minha vida. Eu falei, nós temos que olhar para trás. Nós temos que olhar para trás. Não só porque acabou 2021, mas olhar para trás e falar, desde quando Deus nos chamou, ou além ainda, desde quando Deus começou a nos formar, eu já venho conhecendo esse Deus, nós conhecemos esse Deus. Nós conhecemos esse Deus, meus irmãos. É o Salvador, é aquele que virá, é o justo, é o cheio de majestade, é o onisciente, é o que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, que é dono disso aqui, é dono da tua vida, é dono da minha vida, é dono da despensa da minha casa. Eu não passo fome, você não passa fome, você tem um carro bonito, você tem uma esposa bonita, um marido bonito, filhos maravilhosos, você tem uma casa luxuosa. Nós temos isso, irmãos. Deus nos deu isso. Aí nós olhamos para trás e falamos, meu Deus, eu tenho tudo isso. E agora vocês estão vendo comigo, e eu sei que está passando um filme na tua cabeça. Eu sei que está passando. Eu sei o livramento que Deus, você sabe o livramento que Deus deu para você. Eu sei o meu. Eu sei o meu. Você sabe o seu. Aí eu coloquei algumas perguntas aqui. Eu falei, quantas curas o Senhor Deus já operou nessa igreja? Quantas curas? Quantas vezes Deus curou você? Desde uma gripe, pode ser uma coisa simples, a coisas maiores, a cirurgias profundas. Quantos casamentos Deus restaurou nessa igreja? Quantos irmãos queriam abandonar sua esposa e seus filhos? Quantas mulheres queriam abandonar seus maridos? Quantas oportunidades não apareceram na nossa frente para que a gente largasse tudo que tem dentro de casa e fosse atrás de uma aventura? Deus restaurou. Quantos empregos Deus manteve durante todo esse período, antes e durante a pandemia? Quantos estabelecimentos não foram fechados? Quantos estabelecimentos, por mais apertado que estivesse, o patrão estava lá pagando o salarinho do seu funcionário? Quantos livramentos no trânsito o Senhor nos deu? Quantas mesas fartas, né? Às vezes a gente no outro dia tem que tentar colocar tudo que está em cima de comida do Natal e do Ano Novo, colocar tudo dentro da geladeira, leva para sua casa, você não vai estragar, não é isso? As pessoas que vão na nossa casa falam, leva a farofa, leva o pernil, leva o frango, que senão vai estragar, não tem espaço. Olha, não tem espaço na minha geladeira. Compra geladeira de último tipo, né? Double door lá, e aí você abarrota ela e fala, leva que não cabe. A sua geladeira é grande e não cabe. E não cabe. Quantas roupas nós temos dentro de casa, né? Quantas calças jeans, social, camisa de seda, camisa de linho, camisa de algodão, sapato de marca, relógio. Fui lá na minha irmã, retirar algumas coisas com a minha outra irmã. E aí você vê aquela casa cheia de coisa, meus irmãos. Está lá. Até quando os filhos decidirem entrar e tentar resgatar o que está ali, vai estragar. Quantos cursos nós fizemos no ano de 2020, 2021, 2018, 17, 16? Quantos filhos nossos já não foram graduados durante esse tempo? Quantos estão aí com uma boa profissão, ou nós mesmos com boas profissões? E aí, assim como aconteceu com Miriam, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Jonas, assim como aconteceu com Nabucodonosor, e vamos nos lembrar que Nabucodonosor era um gentio. Todos eles tiveram um motivo para adorar ao Senhor. E nós, meus irmãos, o que está passando na tua cabeça agora que fala assim, eu preciso adorar esse Deus também. Eu não sei se é caminho de um dia, se é de 2 dias, se é de 3 dias. Se eu vou olhar lá para o meu casamento há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o meu filho que nasceu, o meu filho que se converteu, que foi batizado ali.
E eu preciso fazer essa adoração, irmão. Nós estamos com uma adoração pendente com o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus de tudo. E o que eu estou fazendo? Reclamando do preço do gás, reclamando do preço da luz. Isso é de menos. A salvação e a preservação é uma coisa grandiosa. Então nós precisamos voltar lá atrás. Não é um exercício para aqui não. É bom que a gente vá para casa, e eu também, porque eu sou um cara muito chorão, irmão. Você já percebeu, quem está mais perto de mim aqui dentro da igreja, eu sou muito chorão. Quando Deus me visita, eu choro muito. Eu vi o Marcelo aqui, é dos meus. Cadê o Marcelo? É dos meus. Quando você começa a perceber Deus se manifestando, você começa a ficar com a voz trêmula. É assim que acontece comigo. Eu lembro que eu dizia para alguns irmãos das outras igrejas lá, e um dia teve uma aula sobre dons espirituais. Então é um negócio bastante difícil falar sobre isso, porque todo mundo acha que ele é selado. Uns falam sobre batismo do Espírito Santo, os batistas falam sobre plenitude do Espírito Santo, que é quando Deus te preenche totalmente, ali só aparece Deus, você fica numa parcela muito ínfima de tudo aquilo. E já os pentecostais falam do batismo do Espírito Santo, quando você manifesta o dom que há em você. E aí eles falam muito do dom de línguas, né? E aí surgiu essa pergunta, né? Eu nunca fui batizado, alguém falou para mim. Eu nunca fui batizado porque eu nunca falei línguas. Eu falei, e qual o problema? Não, mas isso quer dizer que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu falei, mas irmãos, o batismo no Espírito Santo, ou a plenitude no Espírito Santo, como nós batistas entendemos, é quando Deus se manifesta de uma maneira poderosa. Ele te preenche de um jeito tal que parece que você nem está mais ali. É Deus quem está tomando conta de toda a situação. E com certeza você já tiver experiência com isso. Em qualquer situação, esperam isso. E eu falei, e aquele que tem dom de línguas vai falar línguas. Mas o que tem o dom de oração vai orar. O que tem o dom de pregar vai pregar. O que tem o dom de ensinar vai ensinar. Eu estou dizendo isso porque quando Deus começa alguma coisa que vai falar comigo, eu fico como o Marcelo estava agora há pouco. Eu começo a chorar. Deus mexe comigo de um jeito que eu viro um chorão. Mas eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque nós vamos para casa daqui a pouco, e eu quero que você, se puder, entre no seu quarto, entre naquele lugarzinho que você fala todo dia com o Senhor, e faça uma recapitulação. Olha a grandeza do que Deus fez na sua vida. E aí pode ser que a sua oração, e o seu louvor, e o seu sacrifício, e o seu culto, o seu louvor, ele pode ser parecido com o de Davi. Ele pode ser parecido com o de Miriam. Ele pode ser parecido com o de Nabucodonosor. Ele pode ser parecido com Jonas. Mas ele pode ser um único e exclusivo seu. Com o Senhor. Pai, eu tenho 58 anos. E eu me lembro da minha infância, tanta necessidade. Eu lembro da minha adolescência. Eu lembro quando eu me casei. Eu lembro quando minha filha nasceu. Eu lembro quando ela falou que queria aceitar Jesus. Eu lembro quando ela se batizou. Eu lembro... E você começa a rever todas as bênçãos, todas as experiências, que são elas que te fazem conhecer o verdadeiro Deus. E aí você vai falar assim... Não tem outra coisa a fazer, meus irmãos, a não ser adorar. Eu não sei. Eu não sei se você vai olhar para 3 dias. Eu não sei se você olhar para um mês. Eu não sei se você vai fazer uma recapitulação da sua vida inteira. Eu só sei que aquele Deus que falou com Moisés, Ele quer o nosso louvor. Quem conhece pouco e tem pouca experiência, vai fazer um louvor de acordo com a situação. Mas quem conhece Deus profundamente e teve experiências profundas, ele vai pular, ele vai gritar, ele vai bater tamborim, eu não sei o que ele vai fazer, ele vai
ele vai ficar um louco. É o que Paulo fala de nós. Nós somos um bando de loucos. Um louco consciente, um louco por esse Deus glorioso. E a minha vontade é que 2022 seja diferente dos demais anos, que a gente tenha mais experiência com Deus. Eu conversei com Deus no final do ano passado e falei, eu quero fazer diferente em 2022. Eu não sei como. Eu só sei de uma coisa, tem muita coisa na minha mão que pode ser feita e não está sendo feita. Isso eu sei. Eu já conversei com o Senhor sobre isso. Mas eu sei que vocês também. Lucas, desculpa falar você, conheci esse menino com os americanos, eu fiquei apaixonado por esse menino. Toca flauta, minha filha, outros aí que tocam baixo, teclado, que cantam, que oram, que pregam. Use isso, meu irmão. Use isso. Não enterre isso, por favor. Deus está querendo isso de nós. Eu não sei como. Tem que ir em casa e chorar. A gente tem que ir para casa e chorar. Pedir perdão e falar, me ensina, Deus. Que louvor é esse que o Senhor quer que eu ainda não fiz? Que louvor é esse, Pai? Que louvor é esse, Senhor? Que eu estou te devendo, ô Senhor. A gente não pode continuar do mesmo jeito. Mesmo que eu falei, é a pandemia, é não sei o quê. A gente tem um Deus diferente. Nós somos protegidos por essa igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos alguma coisa que o mundo não tem. Nós somos diferentes do mundo. Nós somos selados que o mundo não é. Você tem experiência, eu tenho também. A gente não pode negligenciar esse Deus e essa adoração. Eu vou ler mais uma vez só para a gente finalizar. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler o 17 e depois vou ler o 18 novamente. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. A igreja está assim, nós estamos numa terra que mana leite e mel. Nós temos privilégios aqui dentro do corpo de Cristo que o mundo não tem. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. É isso. É isso que o Senhor está querendo. De mim, de você. A experiência está colocada. O conhecimento você tem, eu tenho. Agora é ir para o banheiro, ir para o quarto, ajoelhar, deitar, chorar, questionar e ouvir. O louvor, caminho de 3 dias no deserto, está pendente. E o Senhor está aguardando que façamos isso.